3 meses. Esse era o tempo que separava o Pedro de tudo o que ele tinha sido. 3 meses desde que abandonou a cidade, o casamento falido e uma carreira que já não lhe dizia nada. Aos 42 anos, carregava apenas silêncio e o peso de ter sido rejeitado pela própria família. O que encontrou na velha casa herdada do avô não foi paz, mas a chance de enfrentar a si mesmo. No primeiro dia em que Miguel apareceu para avaliar a reforma, Pedro percebeu que nada seria simples. O homem era conhecido na aldeia pela seriedade no trabalho, pouco dado a conversas, mas respeitado. Quando apertaram as mãos, Pedro sentiu uma estranha segurança e, ao mesmo tempo, um desconforto que preferiu ignorar. O toque áspero, a firmeza, tudo ficou gravado de uma forma que não fazia sentido. Miguel caminhava pela casa com atenção aos detalhes, avaliando vigas, batentes, paredes. Pedro tentava se concentrar no que ele dizia, mas algo no modo como o silêncio se prolongava entre uma frase e outra o deixava inquieto. Mais de uma vez desviou o olhar para não ser notado. Os dias seguintes trouxeram rotina, mas não calma. Miguel chegava cedo, sempre com um café que preparava para si, às vezes oferecendo a Pedro um gole. Ficavam no alpendre, quase sempre em silêncio. O som dos martelos, a serra cortando madeira, os passos firmes de Miguel se tornaram parte do dia. E pouco a pouco, Pedro começou a sentir que não observava apenas o trabalho, mas a presença. Na sexta-feira, algo quebrou a aparente neutralidade. Miguel lavava as ferramentas quando a água respingou na camisa. Sem pensar muito, tirou a peça e deixou-a secar pendurada. Pedro congelou. Não era apenas a visão do corpo marcado pelo tempo, mas o reconhecimento súbito de um desejo que não ousava nomear. Os olhos dele se encontraram por um instante, que pareceu infinito. Pedro desviou rápido, tentando recuperar o fôlego. Miguel não disse nada, mas também não parecia incomodado. Naquela noite, Pedro não dormiu. Voltava sempre àquela cena, perguntando-se se Miguel teria percebido o olhar prolongado, se teria entendido. O coração batia como se tivesse cometido um erro, mas ao mesmo tempo, uma centelha se acendia dentro dele. No sábado, Miguel chegou mais tarde. O clima parecia normal, mas Pedro sentia que o ar estava carregado. Durante a manhã, evitaram diálogos longos. Miguel trabalhava com a mesma concentração, mas Pedro não conseguia deixar de notar a forma como cada gesto parecia intencional, como se o espaço entre eles fosse cada vez mais estreito. No meio da tarde, Miguel anunciou que terminaria por ali. Pedro, tentando parecer natural, ofereceu ajuda para guardar as ferramentas. Riram juntos de uma piada banal sobre enrolar cabos, e o riso quebrou a rigidez. Foi nesse momento que Pedro percebeu. O que os unia não era apenas silêncio, mas uma tensão crescente, impossível de ignorar. Ao fim, sentaram-se nos degraus do alpendre. Pedro trouxe 2 cervejas. O sol descia atrás das árvores, e a luz dourada refletia nos olhos atentos de Miguel. Depois de alguns goles, veio a pergunta que Pedro não esperava. Está a gostar de viver aqui? Pedro demorou a responder. Estou a tentar. Às vezes sinto que foi a melhor decisão da minha vida. Outras vezes sinto-me perdido. Miguel assentiu lentamente. O silêncio assusta, não é? Assusta, mas também revela. Faz ver coisas que não queremos ver. Dessa vez, Miguel não desviou. Olhou-o de frente, por segundos longos demais. Pedro sentiu o peito apertar. O mundo inteiro parecia suspenso naquele olhar. Eu gosto do silêncio, disse Miguel por fim. Ele não esconde nada. O silêncio entre eles se tornou espesso, quase palpável. Quando Miguel pegou a garrafa vazia da mão de Pedro, os dedos se tocaram. Foi apenas um segundo, mas suficiente para confirmar o que nenhum tinha coragem de dizer. Pedro não se afastou. Miguel também não. Naquela noite, Pedro tomou a decisão que mudaria tudo. Antes que Miguel fosse embora, convidou-o. Amanhã é domingo. Quer vir almoçar comigo? Podíamos fazer um churrasco. Miguel hesitou apenas um instante, depois sorriu de forma contida. Claro, parece bem. Quando a caminhoneta desapareceu estrada abaixo,
Pedro permaneceu no alpendre com o coração descontrolado. Sabia que não tinha sido apenas um convite. Sabia que no dia seguinte, a fronteira que sempre respeitara estaria prestes a ruir. O domingo amanheceu quente, daqueles que parecem acelerar tudo por dentro. Pedro levantou-se cedo, arrumou o quintal e preparou a carne para o churrasco. Tentava convencer-se de que era apenas um almoço, mas cada gesto denunciava a ansiedade. As mãos tremiam, o coração disparava com qualquer som vindo da estrada. Quando ouviu o motor da caminhoneta, Pedro respirou fundo. Miguel desceu com um sorriso contido, trazendo um saco de lenha. Não houve palavras além de um cumprimento breve. Começaram a organizar o fogo, cada um fingindo normalidade, mas ambos conscientes do que estava em jogo. As primeiras cervejas caíram rápidas, junto com frases curtas sobre música, infância, trabalho. Aos poucos, o riso surgiu. Miguel tinha um riso fácil quando relaxava, e Pedro descobriu que gostava mais desse lado dele do que do silêncio habitual. A carne assava devagar. O calor aumentava, e de repente, Miguel tirou a camisa sem cerimônia. Pedro desviou os olhos por instinto, mas já era tarde. O impacto estava feito. Miguel percebeu, mas não disse nada. Apenas virou a carne e ofereceu mais cerveja. Durante o almoço, a conversa ganhou fluidez. Falaram de sonhos abandonados, de erros que não se apagam, de perdas que moldam. Pedro abriu-se mais do que pretendia, confessando que a cidade o tinha engolido, que o divórcio o deixou vazio. Miguel ouviu sem julgamentos, com a atenção calma de quem sabe guardar segredos. Quando a refeição terminou, ficaram no alpendre. O silêncio voltou, mas já não era o mesmo. Carregava expectativa. Pedro levantou-se para apanhar uma tampa de garrafa que rolara pelo chão. Ao erguer-se, encontrou Miguel muito perto. Não houve tempo para pensar. A parede atrás de si, o olhar firme à frente, e então o gesto que desfez todas as barreiras. Miguel puxou-o pela cintura e o beijou. Não foi suave nem incerto. Foi direto, intenso, guardado por demasiado tempo. Pedro congelou um segundo, depois respondeu como se o corpo tivesse decidido antes da mente. As mãos foram ao braço, depois à nuca, puxando-o ainda mais. O sabor da cerveja misturava-se com algo novo, quente, irreversível. Quando se afastaram, ficaram imóveis, respirando fundo. Miguel murmurou um pedido de desculpa, mas Pedro sacudiu a cabeça. Não peças desculpa. O peso do que tinham feito pairava, mas em vez de arrependimento, havia alívio. Miguel sorriu pela primeira vez de forma aberta, quase tímida, como se tivesse retirado um fardo dos ombros. Voltaram a sentar-se. Bebiam devagar, falando pouco, mas cada silêncio agora era cheio de significados. Pedro sentia que tinha atravessado uma fronteira sem retorno. A tarde correu lenta. O calor tornava o ar espesso. Miguel comentou que precisava de um banho antes de pegar a estrada. Pedro ofereceu o chuveiro da casa, tentando soar casual, mas a voz denunciava a tensão. Miguel aceitou com naturalidade. O som da água ecoou pelos corredores e Pedro sentou-se na sala sem saber o que fazer com as próprias mãos. O coração batia no ritmo da água caindo. Quando Miguel saiu, ainda a secar o cabelo, vestindo roupas simples, parecia outro homem, mais leve, mais próximo. Sentou-se no sofá ao lado de Pedro. Não houve contato direto, mas a proximidade falava por si. Ficaram a ver a televisão ligada ao acaso, trocando comentários curtos, rindo de detalhes banais. O tempo passou sem pressa, até que o céu escureceu. No momento de se despedir, Miguel inclinou-se de novo e o beijou, desta vez com calma, como quem sela uma promessa. Depois levantou-se, dizendo que já era tarde. Pedro acompanhou-o até a porta. O adeus foi breve, mas carregado. Quando o som do motor se perdeu na estrada, Pedro percebeu que a vida dele tinha mudado. Não sabia como seria o dia seguinte, se Miguel voltaria a tratá-lo com distância ou com o mesmo olhar intenso. Mas uma certeza permanecia. Algo começara ali, e não havia como apagar. Na segunda-feira, Pedro acordou com a estranha sensação de que alguém o observava. Não era apenas ansiedade.
Ao sair para o quintal, percebeu a vizinha Maria parada na rua, olhando com um sorriso enviesado. Fingiu acenar e ela respondeu, mas os olhos denunciavam mais do que simples curiosidade. Pedro entendeu de imediato. Alguém os tinha visto no domingo. Ao longo da semana, os sinais ficaram claros. 2 homens na mercearia cochicharam quando Pedro entrou. O padeiro, sempre cordial, limitou-se a um cumprimento frio. Na taberna, o dono perguntou em tom carregado se Pedro já estava mais acompanhado na aldeia. Nada explícito, mas cada frase escondia malícia. Pedro tentou ignorar, mas dentro de si crescia um medo antigo, o de ser exposto, julgado, reduzido a um rótulo. Quando Miguel chegou para trabalhar, fingiu que nada estava errado. Só que o silêncio entre eles, antes confortável, agora pesava de forma diferente. No final da tarde, ao guardar as ferramentas, Pedro arriscou. Achas que alguém nos viu? Miguel demorou a responder. Talvez, mas não podemos viver de olhos fechados. Pedro sentiu um aperto no estômago. Não era apenas a aldeia, era a família. O irmão Rui ligou 2 dias depois. A voz dele vinha carregada de raiva. Estás a brincar comigo, Pedro? Andas a dar espetáculo aí no campo? A nossa mãe ouviu comentários. Tu não tens vergonha? Pedro tentou responder, mas Rui não deixou. Destróis o casamento, vais para o meio do nada e agora isto? Não te reconheço. A chamada terminou abrupta. Pedro ficou sentado, o telemóvel nas mãos, o coração esmagado. Não era surpresa, mas ouvir o desprezo em voz alta feriu mais do que imaginava. Nessa noite, Miguel percebeu o estado dele. Insistiu para entrar, sentaram-se no alpendre. Pedro contou da ligação. Miguel escutou em silêncio, depois apenas disse: Eles não vivem a tua vida. Mas são a minha família, retrucou Pedro com amargura. Eu já perdi tanto. Não quero perder também os poucos que me restam. Miguel não respondeu de imediato. O silêncio prolongou-se até que confessou algo inesperado. Eu já passei por isso. Pedro ergueu os olhos. Miguel respirou fundo. Há anos tive um caso com um homem casado. Achei que podia ser algo verdadeiro, mas ele tinha medo. Quando a mulher descobriu, ele negou tudo, disse que eu inventava. A aldeia ficou contra mim. Passei meses a ser chamado de mentiroso, de perverso. Até hoje alguns ainda olham atravessado. Pedro sentiu o chão fugir. E nunca me contaste? Não queria que pensasses que eu sou o problema. A revelação caiu como um peso entre eles. De repente, Pedro via não só a rejeição da família, mas também o fantasma de um passado que podia repetir-se. Nos dias seguintes, a distância aumentou. Miguel trabalhava em silêncio, Pedro evitava olhares prolongados. A aldeia parecia farejar fragilidade. Uma manhã, ao sair de casa, Pedro ouviu 2 rapazes murmurando a palavra vergonha. Não reagiu, mas cada passo pesava mais. Na sexta-feira, Rui apareceu sem avisar. Estava furioso. Não podes continuar assim, Pedro. Isto é humilhante para todos nós. Pedro tentou manter a calma. A minha vida não é um espetáculo para ti. É, quando toda a gente comenta, tu estragas o nome da família. Miguel aproximou-se, ouvindo a discussão. Rui olhou para ele com desprezo. E tu, não tens vergonha? A aproveitar-te de alguém fragilizado? Pedro explodiu. Basta! Eu não sou uma criança, nem um brinquedo. Eu escolhi estar aqui. O silêncio que seguiu foi brutal. Rui virou costas, deixando apenas a promessa de que a mãe não queria vê-lo tão cedo. Miguel pousou a mão no ombro de Pedro, mas ele afastou-se. O peso da traição antiga de Miguel, misturado com a rejeição familiar, corroía-o. Preciso de tempo, disse, quase num sussurro. Miguel não discutiu. Apenas recolheu as ferramentas e partiu mais cedo. Pedro ficou sozinho no alpendre, olhando a estrada vazia. Percebeu que a aldeia já o julgava, a família o tinha abandonado e agora até Miguel parecia distante. Pela primeira vez, perguntou-se se tinha força para enfrentar o que estava por vir. O silêncio da aldeia já não era refúgio.
Cada passo na rua parecia acompanhado de olhos invisíveis, cada gesto observado com desconfiança. Pedro deixou de frequentar a taberna, evitava a mercearia e comprava apenas o essencial. A solidão que antes lhe parecia escolha, agora soava como castigo. Os boatos corriam rápidos. Maria, a vizinha, espalhara que vira Miguel sair tarde da casa dele. Outros diziam que Pedro trazia más influências para a aldeia. Os cochichos transformaram-se em frases diretas. Um agricultor recusou vender-lhe azeite, alegando que já não sobrava. O padeiro atendeu-o por último, mesmo quando chegara antes de outros. Pequenos gestos, mas todos com a mesma mensagem. Ele não era bem-vindo. Miguel também sentia a pressão. Alguns clientes começaram a cancelar serviços. Uma senhora chegou a dizer-lhe que não queria gente como ele a entrar em casa. Miguel tentava fingir que não se importava, mas Pedro percebia o cansaço no olhar, a dureza de quem já vivera esse ciclo antes. Numa noite de quinta-feira, Miguel apareceu sem avisar. Estava nervoso, segurando 2 cervejas. Sentaram-se no alpendre. Depois de longos minutos de silêncio, Miguel falou: "Não sei se consigo passar por isto outra vez." Pedro engoliu seco. "Estás a dizer que queres desistir?" "Estou a dizer que já perdi muito no passado. E não sei se tenho forças para perder tudo de novo." Pedro levantou-se, andando de um lado para o outro. "Eu também não sei. A minha família virou-me as costas, a aldeia despreza-me. Mas a culpa não é de eu sentir o que sinto. A culpa não é de amar." Miguel aproximou-se, pousando a garrafa na mesa. "Não é amor que eles veem. É provocação. É ameaça ao que acreditam. Então vamos viver escondidos? Fingir?" Pedro levantou a voz, sem conseguir conter a raiva. "Passei a vida a me esconder-me. Não quero mais." O silêncio que seguiu foi pesado. Miguel baixou a cabeça. "Tens coragem." "Eu tenho medo." Pedro respirou fundo, tentando acalmar-se. "O medo não vai desaparecer. Mas se deixarmos que ele mande em nós, acabamos mortos por dentro." Nessa noite, Miguel partiu sem se despedir direito. Pedro ficou a olhar a estrada escura, com a sensação de que talvez tivesse perdido mais uma vez. Nos dias seguintes, o isolamento intensificou-se. Os vizinhos deixaram de cumprimentar. 2 rapazes atiraram pedras contra a porta, rindo enquanto fugiam. Pedro não reagiu, mas o som seco ficou-lhe preso na memória. O irmão não voltou a ligar. A mãe não enviou notícias. Tudo parecia ruir. Foi então que Pedro decidiu enfrentar a aldeia. Não planeou discursos longos, apenas sabia que precisava falar. Na manhã de domingo, dirigiu-se à praça, onde alguns homens conversavam perto da igreja. Aproximou-se com o coração em fúria. "Estou farto de sussurros. Se tem algo para dizer, digam agora." O silêncio que se seguiu foi tenso. Até que um agricultor respondeu: "O que fazemos na nossa aldeia não é para ser exibido." Pedro encarou-o. "Eu não exibi nada. Só não escondo quem sou." Outro homem resmungou: "Isso é vergonha." Pedro sentiu o corpo tremer, mas não recuou. Vergonha é viver de mentira. Vergonha é apontar o dedo e esconder os próprios pecados. Alguns desviaram o olhar, outros murmuraram ofensas. Mas Pedro manteve-se firme, mesmo com a respiração pesada. Saiu dali sem esperar aprovação. O mais importante tinha sido dito. Naquela noite, Miguel voltou. Não falou de imediato, mas os olhos denunciavam que ouvira sobre o confronto. "Estás a pôr-te em risco", disse com voz baixa. "Já estou em risco desde o momento em que aceitei ser quem sou." Pedro respondeu com firmeza. Miguel suspirou, como quem carrega um peso antigo. "Se fores até ao fim, eu vou contigo. Mas preciso que saibas. Talvez percamos tudo." Pedro olhou-o com determinação. "Já perdi quase tudo. O que me resta não quero perder. A mim mesmo." Dessa vez Miguel não respondeu. Apenas se aproximou e encostou a testa à de Pedro, num gesto silencioso de rendição. Pela primeira vez em semanas, Pedro sentiu que não estava sozinho. Na semana seguinte ao confronto na praça, a aldeia parecia suspensa entre o silêncio e o rumor.
Uns desviavam o olhar com desprezo, outros cumprimentavam rápido, como se quisessem mostrar neutralidade. Havia também quem, em voz baixa, murmurasse apoio. Pedro percebeu que a comunidade não era um bloco único. Havia quem condenasse, mas também quem começasse a respeitar a coragem de se expor. Mesmo assim, a hostilidade não desapareceu. 2 vezes encontrou a porta riscada com insultos. Numa manhã, o carteiro recusou-se a entregar uma encomenda, deixando-a no chão. Pedro respirava fundo, tentando não reagir, mas cada episódio deixava marcas. Miguel continuava ao lado dele, mas o medo ainda rondava. À noite, confessou: "Tenho receio que um dia façam pior do que palavras." Pedro respondeu com firmeza: "Não podemos controlar o que eles fazem, só o que escolhemos ser." No meio dessa tensão, Rui voltou a aparecer. Veio de carro, sem aviso, com o semblante carregado. A conversa começou dura. "Mãe não quer ouvir falar de ti. E eu também não devia estar aqui." Pedro encarou-o, cansado da mesma ladainha. "Então por que vieste?" Rui hesitou. "Porque, apesar de tudo, és meu irmão. E não consigo entender como consegues continuar depois de tanto ódio." Pedro respirou fundo. "Continuo porque não há alternativa. Se renunciar a quem sou, deixo de existir." O silêncio prolongou-se. Rui olhou em volta, incomodado. "Não concordo contigo. Mas talvez esteja a começar a perceber que a tua luta não é contra nós, mas contra o medo." Era pouco, mas para Pedro soava como um primeiro passo. Rui despediu-se sem abraço, mas sem insultos. E isso já era uma vitória. Nos dias seguintes, a atitude de alguns vizinhos começou a mudar. Um agricultor que antes o ignorava trouxe-lhe azeite, porque tinha a mais. Uma senhora deixou pão fresco no portão, sem dizer nada. Pequenos gestos, discretos, mas reveladores de que nem todos o condenavam. Na taberna, um jovem aproximou-se e disse em voz baixa: "Obrigado. Não sabe quanto significa ver alguém a enfrentar o que muitos escondem." Pedro não conhecia o rapaz, mas aquelas palavras ficaram-lhe gravadas. Percebeu que, ao expor-se, tinha dado coragem a outros. Miguel, ainda cauteloso, foi se deixando contagiar pela força renovada de Pedro. Uma noite disse-lhe: "Quando te conheci, pensei que ias desistir logo ao primeiro sinal de rejeição. Mas tu mostraste-me que não é preciso vencer todos. Basta não desistir de nós." Pedro sorriu, sentindo o peso dos últimos meses transformar-se em algo mais leve. "Se ficarmos de pé, já vencemos." O tempo passou e a aldeia acabou por se habituar. Os olhares desconfiados não desapareceram por completo, mas já não tinham a mesma força. A vida retomou o ritmo. Obras, colheitas, dias quentes e noites frias. Um domingo, Pedro e Miguel voltaram à praça, não para confrontar, mas para partilhar um café. Sentaram-se lado a lado, à vista de todos. Alguns ignoraram, outros cochicharam, mas ninguém os expulsou. Para Pedro, isso já era sinal de mudança. O irmão não voltou, mas mandou uma mensagem curta: "Mãe pergunta como estás." Não era reconciliação plena, mas era um fio de ligação. Pedro compreendeu então que não precisava de aprovação total para viver em paz. O essencial estava ali: a coragem de assumir-se, a companhia de Miguel e a certeza de que, mesmo num lugar pequeno, podia erguer-se contra o preconceito. Naquela tarde, enquanto caminhavam de regresso, Miguel disse em tom simples: "Não sei o que o futuro traz, mas se vierem tempestades, já sabemos que conseguimos atravessá-las." Pedro assentiu. "O importante é não voltarmos atrás." E seguiram lado a lado, conscientes de que a luta ainda não tinha terminado, mas de que, finalmente, já não a enfrentavam sozinhos.